Olá, caros alunos, bem-vindos. Vamos ter mais uma aula, continuidade do nosso curso de cálculo de várias variáveis com aplicações em finanças. Nós estamos revendo conceitos assim extremamente fundamentais dessa grande teoria matemática, do cálculo diferencial, e com aquele olhar que eu descrevi para vocês na primeira aula, pensando que nós vamos usar isso em situações aplicadas no mundo real do trabalho de vocês em finanças. Na aula de hoje eu vou falar de polinômio de Taylor. É um tema muito interessante. Tem várias importâncias do polinômio de Taylor. De um ponto de vista assim, meio escolar, meio didático, a primeira motivação que a gente dá, ela na verdade é uma motivação meio ingênua, uma motivação que não é muito real, que é aquela história de, tendo uma função que é dada por uma fórmula meio complicada, mostrar um jeito de calcular valores aproximados daquela função num certo ponto, usando operações muito mais simples. Você tem uma expressão que envolve uma exponencial, um logaritmo, e você faz um cálculo aproximado usando multiplicação, somas, adições, produtos, coisas bem mais simples. Mas isso não é o principal. Aliás, isso é até um pouco ingênuo, porque com toda a tecnologia que nós temos à nossa disposição, nós não precisamos de nada para fazer conta. Se é para fazer conta, calcular um valor aproximado de uma função, por mais complicada que ela seja, num determinado valor, você tem tecnologia para fazer isso, faz de forma fácil. Então, fazer essa apresentação, ela é legal do ponto de vista didático, escolar. Mas do ponto de vista do uso, eu vou também mostrar isso para vocês, não só hoje, como em aulas futuras. Tem duas grandes aplicações que são conceituais e que são importantes. Uma ocorre quando nós estamos fazendo um modelo matemático para descrever um fenômeno e nas equações reais aparece uma função complexa, tipo logaritmo exponencial, uma trigonométrica, e a gente substitui por uma expressão mais simples, por uma expressão polinomial, que é mais fácil. E isso permite que a gente faça uma análise mais consequente do modelo que nós temos em mãos. Mas isso levanta uma questão que eu abordei numa aula passada. Como a gente troca a função por uma aproximação, os resultados que nós vamos obter no modelo são aproximados. E aí nós vamos ter que lidar com isso. E a outra aplicação extremamente importante, isso eu vou mostrar quando falar de resolução de equações diferenciais por séries. É um outro tema que está lá numa aula lá na frente no nosso curso. Em que você não tem a função, complicada ou não complicada, você não tem a fórmula da função. Você sabe que ela satisfaz uma equação. E a gente começa a obter a função passo a passo. Não a fórmula explícita da função, não a fórmula da função usando, sei lá, o logaritmo ou exponencial. Vou dar um exemplo lá para frente, numa aula lá na frente eu vou fazer um exemplo concreto para vocês disso. A gente começa a obter o polinômio de Taylor da função. E a gente nem sabe qual é a fórmula da função, e também isso não é importante. Porque para que serve uma função? Para você calcular valores, para você ter dados, para você ter quantidades mensuradas. E se nós temos uma expressão da função via polinômio, está ótimo, trabalhamos com ela. Então, essa é a importância do polinômio. A coisa toda nasce em uma variável lá no conceito de derivada. Então, eu vou fazer rapidamente com função de uma variável, vou repassar coisas que eu já falei nas aulas passadas, para chegar no polinômio de Taylor em várias variáveis. Então, tudo começa com a ideia de diferencial, que é a aproximação de uma função por uma expressão de grau 1, que na verdade é o polinômio de Taylor de primeiro grau. Então, quais são os passos? Os passos são esses. Ser derivável significa que quando eu tenho o limite para x tendendo a x0, às vezes eu coloco h tendendo a zero, tanto faz, f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Às vezes eu coloco x0 mais h, x0 e h aqui embaixo. Isso é a derivada da função no ponto. Então, em uma variável, se ela tem derivada, se ela é derivável, se esse limite é finito,
automaticamente eu sei que ela se comporta bem do ponto de vista do diferencial. O que é a diferencial da f? A diferencial da f em x0 é uma aplicação que eu chamo de f, indico o x0, que ela é uma aplicação que, na verdade, vai de R em R, e que, calculado num acréscimo H, vale a derivada no ponto vezes o acréscimo. E eu poderia chamar esse acréscimo aqui de H, como muitas vezes eu chamo. Então, muitas vezes escrevemos isso, né? df de x0, calculo em H, é f' de x0, H. Quando está falando de uma variável, não vale a pena fazer muito discurso em cima disso aqui. É um número real, que é a derivada multiplicada pelo acréscimo. Pronto. Não vamos complicar. Ninguém vai olhar para isso como vou colocar álgebra linear para tratar disso em uma variável. Não é o caso, porque isso aqui é muito simples. E o que a gente sabe é que se a função é derivável, a hora que eu faço o f de x menos o f de x0, isso é bem aproximado pela derivada no ponto x0 vezes x menos x0, ou a diferencial da f calculada no acréscimo x menos x0. Aqui tem um aproximado, porque o limite é f' de x0. Quando eu pego dois valores, para um certo x e para um certo x0, eu estou perto, né? Eu estou olhando olha assim, eu estou olhando aqui a diferença da função f de x menos f de x0. Eu tenho uma certa função e eu estou olhando qual é a diferença entre o valor da função no ponto x0 e o valor da função no ponto x. Então eu estou olhando a diferença nas imagens. Estou olhando a diferença f de x e f de x0. Diferença natural pensar que isso é aproximado pela diferencial. O nome diferencial não é à toa, porque ele aproxima bem a diferença da função. E dizer que ela é derivável diz que se eu olhar, o que quer dizer que isso aqui está perto, né? Quer dizer o seguinte, se eu olhar o tamanho da diferença, que eu chamo normalmente de erro de resto, o que é isso? É o f de x menos o f de x0 menos a diferencial calculada em x menos x0. Então, como eu disse, é aproximado, né? Não é igual. E se eu olhar isso menos isso, passo esse para cá, eu chamo isso de erro de resto. É quanto que a diferencial deixou de ser igual à variação da função. Aqui está a diferença da função, aqui está a diferencial. Como a diferencial é uma coisa linear, né, porque é com número vezes o h, é do tipo ax, função do primeiro grau. Se a função não for linear, isso não é 0, 0. Isso é um resto. E o que a gente sabe? É que o limite do resto, quando o h vai para 0, opa, eu chamei de h aqui, mas eu sou muito distraído, né? Vocês já perceberam isso. Aqui é o resto calculado em x. Não tem h nessa fórmula aqui, né? O limite do resto calculado em x dividido pelo módulo de x menos x0 quando o x tende a x0 é 0. Isso quer dizer o quê? Não só que esse erro vai para 0, mas que o erro vai para 0 mais depressa do que o tamanho desse intervalo. Ele vai para 0, isso também vai para 0. X menos x0 também vai para 0. O x está tendendo para x0. Mas esse erro, essa diferença, vai para 0 mais depressa. Tanto que quando eu divido por esse outro que vai para 0, dá 0. Não dá uma indeterminação, dá 0. Muito bem. Isso tudo
é muito importante nas funções de uma variável. Por exemplo, não é à toa que a gente dá uma importância enorme para o exemplo da função seno de x. Se você olhar para a função seno de x, nós sabemos que o seno de 0 é 0, nós sabemos que a derivada do seno é o cosseno e que a derivada no ponto 0 vale 1. Então, a diferencial do seno no ponto x0, calculado em h, é simplesmente h. Porque a derivada é 1, então calcular em h é multiplicar por h. Ou, se eu escrever com x, eu estou dizendo que seno de x é aproximadamente igual. Seno de x menos seno de 0, que é 0, é aproximadamente igual a derivada, que é 1, x menos x0. Seno de x é aproximadamente x. Isso parece uma coisa ingênua, mas tem uma ideia extremamente profunda por trás disso e que é riquíssima. Olha só o que está por trás desse seno de x é perto de x quando x é pequeno. Já no ensino médio, muitas vezes, o professor de física usa isso quando faz estudo do pêndulo. Quando o professor estuda pêndulo, ele fala, para um valor pequeno do ângulo que o pêndulo balança, na equação da decomposição das forças, para fazer o estudo do movimento do pêndulo, eu posso trocar o seno pelo x. Para valores pequenos do ângulo, eu troco o seno de x por x e aí simplifica a forma. É exatamente o que eu vivo falando de, num modelo, você trocar a função complicada para uma função mais simples. Quer dizer, nós não usamos isso para calcular seno de 0,37. Isso a calculadora calcula para a gente. Eu uso no estudo do pêndulo, eu troco o seno por x na formulação do problema, para poder ter um equacionamento mais simples. Isso é uma coisa que vocês também já viram, que o limite para x tendendo a 0 do seno de x sobre x é 1. Isso lá nos cursos de cálculo chama-se limite fundamental. Gente, isso é muito mais profundo do que só isso que eu falei até agora. Sabe o que tem por trás disso aqui? Primeiro, esse limite, seno de x sobre x ser 1, ele aparece quando você vai calcular a derivada do seno, e você obtém que a derivada do seno é cosseno. Nas manipulações algébricas para fazer isso, aparece o seno de x sobre x. E aí você está fazendo o limite, porque é uma derivada, e aí aquele pedacinho fica 1, e aparece que a derivada do seno é o cosseno. Se esse limite não fosse 1, a derivada do seno seria o valor do limite vezes o cosseno. Mas mais, sabe por que existe radiano? Radiano foi inventado no Renascimento, junto com o cálculo, porque, olha só, isso pouca gente comenta isso com os alunos. O limite do seno de x sobre x para x tendendo a 0 só é 1 se o x estiver em radianos. E é essa a razão pela qual se introduziu o conceito de radianos em matemática. Se você fizer isso aqui, olha que interessante, se você fizer isso em graus, esse limite dá 0,016. Exatamente o valor de π, 3,14, dividido por 180. O fator de conversão de graus para radianos. E a derivada do seno não seria cosseno, seria 0,016 vezes o cosseno. E todas as fórmulas do cálculo ficariam muito mais complicadas. Então, isso é a razão de ser. Por isso que inventaram o radiano. Para que esse limite seja 1, para que a derivada do seno seja cosseno. Então, isso tudo vocês estão acostumados. Que o seno é aproximado pelo x. A ideia de polinômio de Taylor é melhorar isso. Fazer com que ao invés de um polinômio de grau 1, eu coloque um polinômio de grau mais alto e melhore essa aproximação. Então, assim como eu disse aqui, que a variação da função é aproximadamente a diferencial, isso é ordem 1, a gente tem a seguinte outra a expansão disso. Ao invés de parar na primeira derivada, eu vou até a segunda derivada.
Então eu vou passar esse f menos f de x0 para lá, então eu vou ficar com f de x0 mais a primeira derivada x menos x0, e eu continuo a segunda derivada x menos x0 ao quadrado, e isso aqui aparece dividido por 2. Na verdade é 2 fatorial. E isso é uma aproximação que faz o mesmo papel que a diferencial. Só que ao invés de ser de grau 1, é de grau 2. Olha, x menos x0 elevado ao quadrado. É um polinômio de grau 2. E isso aproxima o seno melhor do que somente o x. E se eu quiser mais grau ainda, vai aproximar melhor ainda. Então, o polinômio de Taylor de ordem k calcular no ponto x0, o polinômio de Taylor de ordem k no ponto x0, calculado em x, ele é igual o valor da punção no ponto x0, a derivada no ponto x0 vezes x menos x0, que é um acréscimo, mais a segunda derivada no ponto x0 sobre 2 fatorial, x menos x0 ao quadrado, mais a terceira derivada no ponto x0 sobre 3 fatorial, x menos x0 elevado ao cubo, e assim por diante. Até o último termo que você coloque, que vai dar a ordem do polinômio de Taylor. Então, o polinômio de Taylor de ordem k, ele é uma soma deste tipo em que você vai até o expoente k. Então, o polinômio de Taylor de ordem 1 é a diferencial. Quando a gente faz grau mais alto, a gente vai para os graus mais altos. No caso do seno, o polinômio de Taylor de ordem 1, na origem, é x. Quando a gente vai para a segunda derivada, a primeira derivada do seno é o cosseno, a segunda derivada é seno, calculado no zero dá zero. Isso aqui também é o polinômio de Taylor de ordem 2, na origem. Olha que interessante. Por que a segunda derivada dá zero? O polinômio de Taylor de ordem 2 coincide com o polinômio de Taylor de ordem 1. Alguém pode falar, que pena, um desperdício. Não, isso é muito bom. Sabe o que isso significa? Que o x, que eu pensei que aproximasse o seno com ordem 1, ele também aproxima em ordem 2. Porque quando eu pego o polinômio de Taylor de ordem 2, não ganha nada em termos de grau de polinômio. Extremamente forte isso. O polinômio de Taylor de ordem 3, para o seno no x0, é x menos x3 sobre 6. Esse sobre 6 é o 3 fatorial que tem na fórmula do polinômio de Taylor. E, para encerrar essa revisão de polinômio de Taylor de função de uma variável e passar para o que nos interessa mesmo, que são os de várias variáveis, mas isso tudo é muito... Ter clareza disso ajuda a entender um monte de coisas que a gente vai fazer lá para frente. Então, uma coisa é pegar a função seno, que tem a vida dela de função seno. Aí, eu pego o polinômio de Taylor de ordem 1. Reta. A reta x, que é simplesmente a função do primeiro grau, y igual a x. Essa aqui é o seno de x, essa aqui é o x. Quando eu pego o polinômio de Taylor de ordem 2, dá o mesmo que o x, não tem grau 2. E o x menos x3 sobre 3 é um polinômio de grau 3. Que, para valores pequenininhos de x, ele é positivo, porque isso aqui fica pequeno, né? Que você leva ao cubo, um número pequeno ainda divide por 6, ele fica menor que o x. Então, isso é um polinômio de grau 3, que sai por aqui, vai ter uma raiz,
e vai para menos infinito. Porque quando o x vai para infinito, o x ao cubo é o fator dominante, está com negativo, então ele vai para menos infinito. Aqui ele faz isso e vai para mais infinito. Então, olha o que está dizendo essa história de polinômio de Taylor. Você tem a função verdadeira. Você tem um polinômio de grau 1, que aproxima mais ou menos a função nessa vizinhança da origem. Daí você tem um polinômio de grau 3, que aproxima melhor a função e numa vizinhança maior da origem. A curva laranja se ajusta melhor no seno. Se eu pegasse o de grau 4, ia ter expoente 0, porque não tem derivada de ordem 4, dá 0. E se eu pegasse o de ordem 5, eu teria um polinômio de grau 5, que ficaria se ajustando aqui em torno do seno com mais precisão por um período maior. É super rico isso. E depois o polinômio de grau 5 iria cuidar da sua vida de polinômio. Olha que interessante. Cada polinômio de Taylor ele só aproxima o seno numa vizinhança. Porque ele é polinômio, ele não é trigonométrico. Então, polinômio, quando o x vai para infinito, o polinômio não fica fazendo periodicidade como a função seno. O polinômio vai para infinito. Então, se eu colocasse aqui mais um termo, que seria o termo de ordem 5, eu teria que colocar aqui mais 5 à quinta sobre 5 fatorial. Isso iria para infinito. Então, ele vai ser um polinômio, vai ter a vida de polinômio. E a ideia que a gente vai rever também numa aula lá mais para frente, a ideia de série, que é a seguinte coisa, que essa também é de uma riqueza brutal. O seno de x, eu estou falando para vocês, né? Ele é aproximadamente o x menos o x3 sobre 3 fatorial. Se eu puser x à quinta sobre 5 fatorial, fica melhor ainda. Essa aproximação fica mais eficiente por mais tempo. O polinômio de ordem 5 se ajusta no seno por um intervalo maior. E o mais impressionante, bom, só pode ser igual, é aproximado, né? Porque de um lado é polinômio, do outro lado é trigonométrica. Essa é periódica, no infinito ela fica oscilando. Essa vai para infinito. Mas se eu colocar aqui a série, a soma infinita, aí eu tenho um igual. E a soma infinita, que chama série, descreve a função seno, e aí é igual, igual, não é tende, não é se aproxima. Bom, tudo isso é importante, e tudo tem que ter essa revisão que eu fiz aqui de uma variável é importante, porque muitas vezes a gente vai procurar uma função que não vai encontrar esta fórmula, mas a gente vai, tipicamente, resolvendo uma equação diferencial por séries, eu não encontro essa fórmula, mas eu encontro isso aqui. E ótimo, eu tenho o que eu preciso para continuar trabalhando, certo? Bom, então agora, essa revisão muito rica, né? Eu falei de um monte de ideias extremamente importantes aqui. Como que é isso para a função de várias variáveis? Então, a primeira coisa, não tem a noção de derivável para várias variáveis, lembram? Não tem a gente nunca diz que uma função de várias variáveis é derivável, como a gente diz da função de uma variável. E não basta ter derivada parcial. A função pode ter as derivadas parciais e ser muito ruim. Então, a gente tem que ter o conceito de diferenciável, que é o análogo a essa história da diferencial aproximar bem a função. Então, quando nós temos uma função de várias variáveis, vou escrever o exemplo com duas, mas funciona com qualquer uma. A diferencial da f no ponto x0 é uma coisa que eu calculo num acréscimo hk, e ela é a derivada parcial em relação a x no ponto x0, y0, função de duas variáveis, no acréscimo h, mais a derivada parcial em y, no acréscimo k. Então, isso que é a diferencial. Observe que é fazer em grau 2 exatamente o que eu tinha feito em grau 1.
Em grau 1, a gente não fica perdendo muito tempo com a diferencial, porque você tem a ideia de derivada, a existência daquele limite. Funciona tudo bem com a derivada é um número. Isso não se extrapola para várias variáveis. E para várias variáveis eu preciso desse conceito, pegar a diferencial, que é no fundo uma transformação linear no acréscimo hk, uma constante vezes h, mais uma constante vezes k. Como tudo se passa como se eu estivesse falando de uma transformação T do R2 na reta, que tem essa propriedade, T de HK é do tipo A vezes H mais B vezes K, ou seja, uma transformação linear nas variáveis H e K. Por isso que muitas vezes se introduz a linguagem de álgebra linear nesse contexto. Eu faço a mesma coisa, e eu chamo de resto de H e K, ou erro, ou qualquer coisa assim. O valor da função calculado em x0 mais h, y0 mais k, menos f calculado em x0, y0, menos a diferencial no ponto x0, y0, aplicado em hk. Então, é a diferença da função menos a diferencial. A diferencial aproxima a diferença. E a função é diferenciável se o limite, quando o módulo do vetor hk tende para zero, do resto de h e k, que é esse erro, essa diferença sobre o módulo do vetor hk, for para zero. Ou seja, se esse erro vai para zero, mas ele vai para zero mais depressa do que o acréscimo que eu coloquei na variável. Isso é a extensão para várias variáveis da ideia de polinômio de Taylor de ordem 1, que é a diferencial. Então, vou pegar um exemplo e mostrar como é que você monta polinômio de Taylor e o que significa isso, tá? Por exemplo, vamos olhar para a função e elevado a x² mais 3y. Então, essa é uma função de duas variáveis. A gente sabe que calculado no ponto 0, 0, ela vale 0. Desculpe, ela vale 1, porque exponencial elevado a 0. As derivadas parciais. Quando eu olho a derivada parcial em x, isso é 2x e elevado a x2 mais 3y. A derivada da exponencial é exponencial e regra da cadeia é derivada do argumento. E a derivada parcial no 0, 0 é 0, porque o x é 0. A derivada parcial em y é 3 exponencial, porque a derivada do 3y é 3. E a derivada parcial em y no 0, 0 é 3. E isso quer dizer que a nossa função exponencial de x² mais 3y é aproximadamente igual a 1 mais 3y. Essa é a diferencial. Eu ora escrevo com o acréscimo como hk, ora escrevo com x e y. Principalmente quando eu estou usando no ponto 0, 0, é confortável escrever o acréscimo x menos x0, que fica x menos 0, y menos 0, que é o próprio xy, né? Então, isso aqui está fazendo o papel de 0 mais h, 0 mais k, estou chamando o acréscimo de x e y. E é curioso, né? Não tem x na aproximação de ordem 1, porque o x² faz com que a função fique par em x. Veja que calculado no x igual a 0,1 ou no x igual a menos 0,1, dá o mesmo valor. Isso significa que a função é uma função par na variável x. Funções pares na variável x são essas que, calculado no positivo e no negativo, dão iguais. Tipicamente, tem um comportamento assim. E para esse tipo de função, a constante aproxima bem
E a função de grau 1 não é um grande aproximador. Vai ter um próximo termo aproximador de grau 2. Isso é mais ou menos intuitivo. A ideia de polinômio de Taylor é continuar as derivadas. Então eu faço a segunda derivada da f em relação a x, derivo de novo em relação a x, dá 2 vezes exponencial. Mais, aqui eu derivo pela regra do produto. Deixo agora o primeiro parado, 2x, e derivo a exponencial. Vai ficar exponencial. Vai aparecer de novo a derivada do expoente, que é outro 2x, então vai aparecer 4x2. E a derivada segunda em x no 0, 0, é igual a 2. Põe 0, 0, aqui dá 1, aqui dá 2 e aqui dá 0. A derivada segunda em y deriva de novo o que já era derivado em y, dá 9 exponencial. E a derivada segunda em xy, existe um teorema que eu não recordei ainda para vocês, estou fazendo isso agora. Quando você calcula a derivada mista de ordem 2, tanto faz se você calcula del x, del y, del x, que dá o mesmo resultado, chama teorema de Schwarz. Então, tanto faz para eu achar o del 2f, del x, del y, se eu derivo essa em y ou essa em x, dá a mesma coisa. E em qualquer caso, vai dar 6x exponencial. Quando eu calculo no 0, 0, isso dá 9. E isso dá 0. Então, o polinômio de Taylor de ordem 2 daquela função vai ser o seguinte: o e elevado a x2 mais 3y, ele é aproximadamente igual a 1 mais 3y. Agora aparece a derivada em x de ordem 2, que é 2, dividido por 2, isso dá 1, x2, mais a derivada de ordem 2 em y, que é 9, sobre 2, y2. E teria um termo em xy, mas a derivada é 0, então não aparece o termo em xy. E esta aproximação é melhor do que a anterior, é mais eficiente do que a anterior em termos de quão bem essa expressão aproxima aquilo. Como eu disse, o que vai acontecer muitas vezes na prática é que a gente está buscando aquela função e a gente vai encontrar essa expressão polinomial. E aí, você está resolvendo um outro problema, você começa a achar os termos. Você vai obtendo termos de grau mais alto até em função da precisão que você está buscando. A formulinha, para ficar aqui, escrever o polinômio de Taylor. Da função, é o valor da função no ponto, é o tal do 1. As derivadas parciais no acréscimo h e k, mais a derivada segunda em x, h ao quadrado. Isso vezes um fator meio. Mais meio, a derivada segunda em y, k ao quadrado. E mais a derivada segunda em xy, aqui não tem o fator meio, porque como são duas derivadas segundas, em x e y em x, e elas são iguais, junta, fica 2 vezes, multiplica pelo meio, cancela. Então observem que essa expressão ela vai aumentando de grau, vai ficando mais complexa. Esse fator 1 sobre 2, na verdade, é 1 sobre 2 fatorial. Se eu fosse para o de grau 3, eu teria 1 sobre 6, que é o de grau 3. Del 3f, del x3, h3. E todas as misturas de derivadas mistas.
Se eu derivar duas vezes em x, uma vez em y, eu vou multiplicar por duas em x, eu vou multiplicar por h² e uma em y por k. E é o análogo a isso, que é o polinômio de Taylor de grau mais alto para funções de várias variáveis. Legal? É rico esse tema, né? Vai reaparecer lá na frente. Então, isso é muito legal. E poderia continuar, então, com graus mais altos, né? Eu escrevi aqui o polinômio de Taylor de grau 2, e você poderia continuar com o de grau 3, como eu acabei de falar. E observa, vai ter um termo que vai ser assim, 1 sobre 6, vai ter a derivada de ordem 3 da f x2 y no ponto x0, y0, e aqui vai ficar multiplicando por h2k, e quantas dessas derivações eu tenho aqui? Eu vou ter, derivando duas vezes em x e uma vez em y, eu tenho três na verdade, né? Porque é del 3 f, del x, del y, del 3f, del x, del y, del x, e del 3f, del y, del x, del x. Então, são três derivadas mistas de ordem 2, de ordem 3, duas vezes em x, uma vez em y. Elas são todas iguais. Então, tenho 1 sobre 3 fatorial e tem o fato de que dessas daqui tem 3. Então, vai ter 3, o 1 sobre 6 fatorial, 1 sobre 3 fatorial, e a expressão em h e k, que tem essa potência. E, analogamente, para cada uma das outras, né? Vai ter uma que vai ser só 1 sobre 6, del 3f, del y3, que aí só tem uma, e é k ao cubo. E assim vai. E existe uma discussão que é bastante sofisticada, que é a seguinte. Toda função admite esse tratamento. Em alguma medida, a diferencial e o polinômio de Taylor aproxima a função. Mas algumas não aproximam bem. As funções não são todas as funções que são bem aproximadas. E isso é um conceito bastante sutil que exige que a gente olhe com mais cuidado quando que essa igualdade aqui vai ser verdadeira. E isso leva para um conceito que nós não vamos nos dedicar nessa disciplina, mas só para vocês terem o cenário completo, que é o conceito de função analítica. A função analítica é aquela que coincide com o seu polinômio de Taylor em todo lugar, como a função seno. A função seno, à medida que você vai aumentando o grau do polinômio de Taylor, ele vai se ajustando em volta do seno, vai ficando um polinômio que vai ficando ondulado em torno do seno, que lá na frente vai para infinito, lá atrás vai para menos infinito, porque ele é polinômio, ele não tem como não fazer isso, mas se ajusta em termos do seno, em termos de limite, tende certamente para o seno. Existem umas funções que não têm esse comportamento, são as funções que não são analíticas. Quando a função é analítica, ela tem essa propriedade de que ela coincide com o polinômio de Taylor de ordem infinita, com a série de Taylor, na verdade. Quando a gente fala polinômio é porque é a soma finita. Quando a gente libera a soma para ser infinita, a gente chama isso de série. E a função analítica é aquela que coincide com a sua série de Taylor. E isso é um conceito que é também uma coisa importante, mas que não vai aparecer de forma muito impactante nos nossos exemplos, naquilo que nós temos que analisar. Para nós, o importante sobra essa ideia. Eu tenho uma maneira de aproximar a função, não é porque eu preciso fazer conta, isso a calculadora faz para mim, o computador faz para mim, é porque eu quero simplificar as fórmulas que aparecem em modelos, e porque muitas vezes eu busco uma função que é solução de uma equação diferencial, que é resposta para um problema, e o que eu consigo é ir compondo
as partes que compõem o polinômio de Taylor e não obtenho a fórmula da função. Tá? E eu vou dar exemplo disso para vocês mais lá na frente, na continuidade do nosso curso. Nessa aula nós ficamos por aqui.